Bom dia, turma do 8º ano A. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Carol, que está substituindo aí com vocês a disciplina de língua portuguesa. Espero que todos tenham uma semana abençoada, muito produtiva, né? Que possamos dar o nosso melhor dentro de todas as situações que a vida nos coloca, né? Mesmo diante dos obstáculos, que possamos vencer, e nós venceremos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho das atividades que vocês receberão para desenvolver essa semana. Nós vamos iniciar a sequência de atividades 4 do caderno Aprender Sempre, certo? Então, quando vocês observarem lá no roteiro de vocês, deixa eu abrir aqui, vocês vão ver que nós trabalharemos da página 43 até a página 49. Então, vocês vão trabalhar com uma entrada triunfante, sessão de planejamentos, produção e seleção de textos e últimos detalhes no ensaio, certo? Então, vamos lá. Nessa atividade aqui, a atividade 1, vocês vão ler esse texto, o descarte correto dos remédios vencidos, tá? Então, o que significa ler esse texto? Qual é a proposta dessa atividade? Né? Que vocês possam, primeiro, desenvolver a interpretação de textos, né? Compreender e apreciar a produção cultural a partir de gêneros textuais usados pelas culturas juvenis, no caso de vocês, e planejar a criação e manutenção de um blog para a turma. Há coisas que são colocadas, mas que não há como fazer devido à nossa situação de ser online. Aí nós vamos nos adequando, né? Nós vamos adequando as atividades de acordo com as nossas possibilidades e com a nossa realidade, porque há situações que realmente são inviáveis, que seriam mesmo somente no presencial. Mas então o texto totalmente fácil, né? Vocês vão ler o texto e aí vocês vão responder dentro desses quadros, né? Com base no texto. Qual é a intenção do produtor? Né? Intenção é para que ele escreveu esse texto? Né? Qual o motivo que levou ele a escrever? Né? Depois vocês vão observar bem esse texto aqui para vocês responderem. A que gênero pertence o texto? Ai, professora, como assim? A que gênero pertence, né? É um texto jornalístico? É uma fábula? É um romance? É uma receita? Então é isso que vocês têm que falar, o gênero textual deste texto. Depois vem qual a função social deste gênero textual. Como assim a função social? Por exemplo, todo texto ele atende a expectativas dos leitores, né? Aí vocês vão ver a temática dele. Ele colabora com o quê? Qual a função dele, né, diante do assunto? E qual o contexto de produção, né? Qual a situação em que ele foi escrito? Ok? Aí vocês vêm para a atividade 2. Comente sobre a produção do texto, apontando os elementos usados para dar sustentação à reportagem. Então, por exemplo, este texto, quais os elementos que foram usados para sustentar essa reportagem? Por exemplo, eles falaram da lei, das alternativas que existem para o momento, da quantidade de medicamentos vencidos por ano. Então, aí já são algumas dicas, né, que eu dou para vocês. Depois, quais são as relações que podemos fazer entre o texto e a ideia de lançarmos um blog da turma? Essa é uma resposta pessoal, mas o que a gente espera, né? Que vocês percebam a importância dessa reportagem para possíveis escolhas, né, diante dessa temática e dos conteúdos. Que vocês percebam essa importância. Depois nós temos ali planejando o blog. E aí vocês vão colocar como se estivéssemos decidindo um blog. Um blog precisa ter um nome.
ele precisa ter um formato, ele tem que ter um objetivo, um conteúdo. Pesquisem alguns blogs no Google, pra vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Então vocês vão preencher esse quadro com todas essas questões que são colocadas para que nós saibamos como seria, né, se estivéssemos fazendo essa situação do blog. Bom, lá na seção 2, vocês vão ler e analisar essa imagem. E depois, em seguir, vocês devem descrever o que ela representa, o que essa imagem representa e quais informações que podemos tirar a partir da leitura, certo? É uma interpretação de texto não verbal, né? Porque trata-se de imagem. Depois, vocês vão utilizar esse espaço para dar sequência às atividades de seleção, organização das ideias e reflexões que julgarem necessárias. Então, aí vocês vão ver. Grupo 1, nós vamos pensar. Na verdade, a gente não tem essa questão do grupo. Vocês estão cada um fazendo o seu nas suas casas, que é um momento, né, que cada um tem que ficar quietinho. Então, vocês vão pensar nesses elementos de forma individual. E vão fazer algumas anotações. Como assim? Para a criação desse blog, né? Gêneros textuais da página, redação, revisão, fotos, propaganda, tudo que você incluiria na página de um blog, certo? E aí vem a produção e seleção de textos. Para essa produção e seleção de textos, nós temos aqui a apresentação do jornal Joca, para vocês procurarem redigir seu texto para a apresentação do blog. Então aqui você está organizando tudo que fará parte do blog, aqui é uma organização, e aqui você vai, a partir dessa leitura, né, você vai ver que é uma inspiração para que você faça o seu texto de apresentação do seu blog, certo? Então, partindo disso, nós vamos para últimos detalhes do ensaio, né? Que aí vocês têm que pensar em estratégias para elaborar, né, esse texto, compreender a importância desses elementos que chamem a atenção do seu blog, o que você fará, o que terá nesse blog, quem acessar vai encontrar o que você vai fazer para chamar a atenção. Então, gente, é tudo manuscrito, né? Vocês não precisam criar um blog de verdade. Vocês vão fazer um planejamento para que, se vocês fossem criar, como seria? Tudo bem? Então tá, a nossa aula de essa semana, então, em relação a essas páginas que eu falei para vocês realizem com toda a dedicação, todo o empenho. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu estou à disposição. Desejo a vocês uma excelente semana, com muito aprendizado, e fiquem com Deus. Até a semana que vem.